Eu me sinto um ET terráqueo, tá entendendo? Eu acho que tem uma estrela qualquer e sou terráqueo. Moro um pouco no aeroporto hoje em dia, né? Mas eu acho que eu moro onde eu estiver, né? O território que eu moro é o meu corpo, o meu cérebro, né? Mas e o mundo em volta, né? Que você tece, cria relações diferentes. Tá aqui com o Tunga, tudo bom, Tunga? Tudo bom, Antônio? Beleza, aqui cara? Tranquilo. Então, eu tenho uma coisa assim, o teu trabalho das tranças sempre me marcaram muito, porque não é que eu conheci através disso, mas sempre me impressionou bastante, né, cara? Eu sempre imaginei como é que você faz aquilo. Cara, não, o fazer não é só a coisa do fazer, enfim, é o pensar aquela trança. Quando eu pensei essa trança, tem muito tempo, foram os anos 80, eu estava interessado em pensar uma coisa assim universal. E eu me dei conta do seguinte, que os humanos na Terra, quando começaram a fazer coisas com as mãos, fizeram objetos, utensílios, e fizeram duas coisas. As mulheres fizeram tranças e os homens fizeram tacapes. Então as tranças estão presentes no tecido, estão presentes no cabelo, estão presentes na poteria, estão presentes em uma série de atividades. E o tacape está presente até hoje numa arma de guerra, né? Então me ocorreu trazer essa coisa que é tão arcaica, tão antiga do humano para a nossa vida contemporânea. E aí me dei conta também que fazer a trança, que é uma trança? A trança é uma coisa. Agora, é uma coisa que é feita da mesma coisa 3 vezes. Então tem uma equação estranha, assim, são 3 em 1. Essa ideia de 3 fazer 1 também é uma ideia muito arcaica, mas é uma ideia que está presente na gente, é uma primeira matemática, assim, 2 seres humanos, um ser humano encontra outro ser humano, fazem um terceiro, e essa tríade é uma família. Então essa ideia de juntar 3 coisas e fazer uma unidade também está na trança. E a trança foi ficando conhecida. E eu me dei conta do seguinte, né? Em arte, quando a gente faz, a rigor a gente faz uma obra só, né? A obra só que, você vai trabalhando a vida inteira e um dia você morre e aí tem a obra do cara lá, né? Uma coisa que você fez nos anos 60, anos 80, anos 2000 e tanto, termina conectando. Aquilo vira uma coisa só, né? Tipo fases, né? Que são... a pessoa chama de fases, tarará, que são momentos da vida que você se direciona para uma sensibilidade de uma coisa ou para outra, mas a rigor você está pensando mais ou menos a mesma coisa e tentando descobrir essa coisa. E é como se você estivesse montando um tabuleiro, um jogo, e esse jogo é o seu self, é você, é a sua expressão no mundo, na vida. Esse jogo que você monta tem, digamos, vamos usar uma imagem assim, né? Você está montando o xadrez da sua vida e o xadrez da sua produção, digamos, né? Para jogar, para se colocar no mundo, para se encaixar, para falar de você, falar do mundo. E tem uns peões, tem os cavalos, tem as torres. E eu acho que as tranças viraram uma espécie de peões desse jogo, tá entendendo? Então elas muitas vezes reaparecem depois, inclusive dentro da obra, dentro de um outro trabalho. É como se fosse um peão que chegou naquela casa e virou uma rainha, ou que virou um bispo, sem deixar de ser peão, porque tem essa memória de que já foi peão, né? E sempre presente ali. Tem presente nessa coisa que é esse jogo que é um pouco a vida da gente. Legal. Né? Eu não tive em Otim há muito tempo atrás não, há uns 2 anos atrás, 2 anos e pouco. E eu vi o teu trabalho lá, já era uma área bem legal, né? E aí teve a nova, né? A nova eu não vi. Na nova são tranças também ou é uma... Não, tem obras de vários momentos, que é a coleção lá de Inhotim, no Bernardo. Desde o começo eu estou presente ali, o Bernardo era um grande amigo e um pouco influenciei aquela construção. De modo que o primeiro pavilhão que foi feito foi um pavilhão com um trabalho meu, uma instalação que chama-se True Rouge, que são coisas vermelhas, enfim. E desde esse período o Bernardo vem colecionando obras importantes de períodos, de momentos diferentes. Então eu acho que ele tinha então umas 6 instalações de
peças importantes, como uma peça que foi exposta no Museu do Louvre, a outra que teve numa exposição importante em Nova York, obras mais ou menos simbólicas. E desse momento ele se viu com aquilo, que estava um pouco dispersas, e ele disse, vamos fazer um pavilhão e reunir isso tudo. E aí a gente pode brincar também, né? De botar as coisas juntas. É um momento bonito, que é um momento de síntese, né? De você dizer assim, pô, aquilo que eu fiz há 30 anos e aquilo que eu estou fazendo agora, estão conversando, nisso que eu estava te falando. Então, nesse mesmo tabuleiro, estão conversando. E nesse pavilhão, curioso é isso, é que você... Sabe, a rigor não tem uma data para uma peça, tem uma trança lá junta com outra peça e você não sabe se ela é de 10 anos atrás ou se ela é de agora, ou, enfim, tem essa coisa da totalidade, né, da obra. Agora vamos falar, eu tenho essa curiosidade, às vezes pode ser básico para muita gente que está até assistindo, mas para mim é sempre fundamental. Cara, até o despertar para a arte, assim, quando é que foi e por quê? Teve influência do seu pai, seu avô? Cara, não, normalmente, assim, seria assim, meio cara de pau dizer que não. Quer dizer, eu vivi numa família, meu pai é poeta, meu avô era colecionador, uma das minhas tias é escultora, outra é pintora, meu tio era pintor, o meu irmão é poeta também, embora seja diplomata. Então é uma coisa que você está meio cercado. Agora, o ponto de vista geral é o seguinte, eu acho que todo mundo nasce artista. Aí que alguns resolvem se dar, se expressar, se dar esse trabalho, digamos, de manter um tipo de atenção em relação às coisas que vão acontecendo na vida. É muito fácil, assim, todo mundo sonha. Sabe? O processo do sonho é um processo completamente diferente em que somente se encontra ao você sonhar que ao você estar no mundo real. Você usa outros mecanismos. Tem gente que leva a sério o sonho, gente que não leva a sério. Nos sonhos, você tem dispositivos de ligar as coisas, as experiências que você viveu, coisas que você percebeu apenas e que são importantes num sonho e que podem não ser importantes na vida, mas são importantes. E se você fizer atenção a elas, você pode ampliar esse território da consciência na vida. Então eu acho que o que o artista faz, e se todos nós somos artistas, é que tem essa coisa grátis, que é essa percepção mais sutil da vida, mais sutil das coisas, e que a gente pode usar ou não. A nossa sociedade resolveu chamar artistas, poetas, aqueles que se dedicam exclusivamente a isso. Mas eu acho que todo mundo se dedica um pouquinho a isso. Como todo mundo é um pouco supersticioso, como todo mundo, enfim. Eu acho que a um certo momento eu percebi, me dei conta que eu queria me dedicar a perceber o mundo desse jeito. E que é uma forma de você intensificar as coisas. Né? Assim, o que você fez pela primeira vez, assim, tipo uma coisa, você falou, cara, tô fazendo alguma coisa, fiz alguma coisa, mostrou para alguém? Não, mas tem uma anedota assim, que uma vez, eu era bem moleque, aí eu cheguei em casa, eu tinha achado na rua uma chapa de alumínio com os buracos, aí eu peguei e deformei, aí cheguei em casa, aí mostrei para meu pai e minha mãe, e falei assim, olha que escultura legal. Aí eles falaram assim, fudeu, né? O cara virou artista, não tem mais jeito, né? Foi por aí, tá entendendo? Os artistas, até conseguir, inclusive, realizar a história de viver da arte, né, de poder se dar o luxo de viver e tudo, é difícil, né? Você tem vários, né, e alguns que com muito sucesso. Quando você realizou, consegui, posso seguir, né? Porque você poderia e até você ganhar grana e ficar, mas estou vivendo disso, agora fluiu. Foi em que época, com que trabalho, assim, que marcou? Olha, é uma coisa bem tardia isso na minha vida, tá entendendo? E eu acho que, embora tenha uma situação confortável em relação ao mercado, eu exponho no mundo inteiro, tem galerias me representando, eu acho que eu continuo vivendo uma espécie de fantasma disso, tá entendendo? Se eu ganhar algum dinheiro para colocar num trabalho, tá entendendo? Se joga. Eu sou o meu maior acionista, pô. Bom. Tá entendendo? Então, as pessoas dizem, você é maluco, cara, vai comprar essa pedra, esse cristal com sua fortuna? Vou, cara, vou. Mas você vai fazer o quê? Não sei ainda. Vou fazer alguma coisa. Então, mesmo em relação à coisa da vida prática, a disposição que eu resolvi tomar na minha vida era
ir em direção às coisas que eu imagino, que eu sonho, que eu possa responder, que eu possa intensificar a vida. Pô, cara, você vai pegar onda. Aí tem um momento que você diz assim, não, eu só vou pegar onda. Não. Pô, você virou profissional, mas você mudou alguma coisa? Não, né, cara? Você continua fazendo. Eu acho que a ideia é que essa vida dita profissional, ou que tenha uma resposta positiva em termos de você fazer a manutenção da sua vida, não altere aquilo que te botou nesse lugar. Quer dizer, que você continue guardando o frescor de dizer, pô, hoje o mar tá legal. Tá entendendo? Isso. Que, porra, hoje eu vou fazer um treco aqui, não sei o que é, sabe? Mas vou me lançar nisso e vou fazer. E aí começa a me encontrar ali, começa a descobrir, sabe? Se perder esse frescor, vira uma profissão como outra qualquer. E eu acho que toda e qualquer profissão tem esse lado de poesia, sabe? Porra, um médico que curte fazer medicina, porra, aquilo é poesia pura, né? Porra, um físico, um engenheiro, um dentista, cara, o cara faz escultura no corpo humano, porra, cara, coisa mais linda, tá entendendo? Agora, pode ser um burocrata daquilo e aquilo perder todo o sabor, perder toda a relação. Mas eu acho que o que a arte tem a dizer não é nesse caminho. O que a arte tem a dizer é assim, faça. Pense assim, sabe? Dá para pensar assim, dá para pensar e levar a sério metade da vida que a gente passa que é dormindo. Sonhando. Metade da vida você passa sonhando e você finge que aquilo é só descansar para uma batalha. Não, aquilo é metade da vida. Quando você está distraído, quando você percebe que você está distraído, você já não está mais distraído. Aí você se lembra da graça que é estar distraído. Então, fazer isso é uma espécie de cálculo de um modo de conseguir estar naquilo que pode se chamar até distração, mas é uma concentração de outro modo. É um outro modo de estar vendo as coisas, de estar vivenciando. É lógico que eu não vou sair andando na rua feito um maluco, cair num buraco. Eu percebo que tem um buraco. Agora, ao perceber que tem um buraco, eu posso notar que aquele buraco tem uma forma de um sino. E aí aquele sino me fazer pensar que tem uma hora que tocam 7 vezes o sino, e essas 7 vezes estão relacionadas, e aí eu começo a contar uma história para mim mesmo. Aí eu não caio no buraco, mas ainda curti ver aquele buraco e evitar o buraco, tá entendendo? Quer dizer, se trata disso, né? Olha só, eu já morei em outros lugares, mas eu considero que eu moro no planeta Terra, né? Eu um dia caí no planeta Terra e caí no Brasil,
E aí, pô, fiquei com os pés com a poeira do Brasil e tal, né? E fui convivendo com essas coisas que tem no Brasil. Mas eu me sinto um ET terráqueo, tá entendendo? Eu acho que fui uma estrela qualquer e sou terráqueo. Moro um pouco no aeroporto hoje em dia, né? Mas eu acho que eu moro onde eu estiver, né? O território que eu moro é o meu corpo, o meu cérebro, né? Mas e o mundo em volta, né? Que você tece, cria relações diferentes. Mas em alguns lugares, todos os lugares te inspiram? Algum lugar você gosta de ficar mais Tem uns lugares que inspiram, outros que piram. Quais são os que piram? Vamos pensar os que piram. Bom, os que piram são assim, Ilha de Páscoa, a Birmânia, entendeu? Vietnã. Enfim, coisas assim, né? De vez em quando a gente vai para uns lugares para estranhar, para se estranhar como ser humano mesmo. E reconhecer nos seres humanos tão parecidos com você e tão diferentes, né? O quanto a gente faz parte de uma coisa maior, né? E quanto a gente é parecido. Então, mas enfim, o mundo profissional, digamos, o mundo onde eu atuo, termina me levando em viagens para lugares mais diversos, mas tem uma coisa meio concêntrica, que você tem a Búlica em Paris, Búlica em Nova York, Búlica em Londres. Esses 3 centros... São os lugares que você faz uma segunda base, digamos. Então, de modo que eu moro um pouco no Rio e me sinto um pouco residente em Paris, embora seja uma coisa não fixa, né? E me diz esse projeto que você fez, uns filmes pornô, Districted. Pois é, rapaz, isso foi um encontro, essas boas coincidências, né? Eu tinha um roteiro pronto e encontrei com o Neville, que é um escritor inglês, que tinha começado esse programa, esse projeto, que é um projeto muito curioso. Ele diz o seguinte: por que a pornografia é tão banal? Por que sabe, os caras não lançam mão de coisas mais interessantes? Por que é tão proibido? Por que é tão fragmentado, segmentado? E aí ele chamou vários artistas conhecidos, importantes, que de algum modo tinham lidado ou beirado uma linguagem, ou esse tema do desejo, o tema do erotismo, ou que tivessem interessado nisso. Assim, Marina Abramovic, enfim, uma série de outros artistas. E eu tinha um roteiro, que era um roteiro pornográfico, quer dizer, entre aspas, pornográfico. A rigor, é um filme de amor, mas é um filme de amor que se permite mostrar o amor numa plenitude aonde ele realmente, efetivamente acontece. Eu me dei ao direito de ampliar esse território dessa coisa do amor físico, do amor sexual, a limites bastante exagerados, mas que aparecem como coisas totalmente normais, digamos, porque são normais. Normal, né? Eu acho que é o seguinte: nascer humano é normal. Tem até uma coisa curiosa, tem um museu na Inglaterra que chama-se The Museum of Everything, e que ele coleciona coisas, não de artistas, mas de pessoas que fizeram coisas que parecem obras ou que parecem uma expressão diferente. E o princípio dele é esse. É feito pelo humano, é normal. Não existe anormal, sabe? Não existe deficiência, tá entendendo? O que existe é a habilidade para ir aqui, ali, ali. E eu acho que o amor é um território desse. No amor, sabe, tudo cabe. O que é o amor? É a força de conjunção. O que é a linguagem? Como é que a gente fala? Juntando duas coisas. O que é o amor? Juntar duas coisas. O amor é a excelência da energia de conjunção. Então, essa excelência pode usar, enquanto energia, qualquer matéria para criar essa conjunção, essa conjugação. Você e o mar, é uma cena de amor. Pô, você penetrando o mar, cara, né? Isso é uma cena de amor. Enfim, é um modo de ver. Então, nesse filme aparece isso de um modo bastante explícito e ao lado, junto com outros artistas que têm visões, cada um de um modo disso. E aí o Neville fez isso e embananou tudo, porque aí o cara disse assim: pô, grandes artistas estão fazendo pornografia, vai passar onde? Passa no cinema, o cara vai no museu ver obra de artista. Então, pô, sabe, criou esse pequeno atrito, assim, né? Sendo pornografia, pode ser visto ou não pode ser visto, sendo obras de arte, devem ser vistas. Enfim, acho que ele deu um checkmate ali nessa situação e que esse filme é um desses da série do Districted. Falando de uma maneira geral, de artistas, né? Não só de artes plásticas, etc. Quem te inspira?
Cara, Porra, gente. qualquer artista. Vamos começar? Vamos levar assim, Fábio Fabuloso. Matei, né? Sabe, eu acho que a arte está em tudo que é campo. Sabe, é um jeito de ver, é um jeito de fazer, sabe? Então você, vê... Eu estava conversando com o nosso amigo Robertinho, aí estava falando para ele que eu tinha visitado recentemente, na Suíça, um acelerador de partículas, que é o maior acelerador de partículas do mundo. É um grande laboratório, é uma cidade alquímica, são 20 mil cientistas pensando em torno de aparatos para fazer experiências científicas para descobrir o que é a matéria. Só isso. Os caras existem, estão lá fazendo isso. Aí eu estava contando para ele dessa viagem, né? Aí ele falou assim, cara, é igual estar num tubo. Sabe? E aí ele começou a me narrar o que era estar num tubo. Se você sentir uma partícula no meio de uma energia cinética, e você é aquela partícula que tem que atravessar aquele tubo. Pura poesia. Então a poesia está em tudo que é canto. Quem eu gosto? Nossa, é tanta gente, cara, sabe? O que eu gosto? Eu gosto de gostar. Legal. Então eu gosto de procurar a arte aonde a arte não se espera estar, né? Quer dizer, hoje em dia, o meio de arte é uma coisa muito, digamos, industrial, né? A sociedade industrial chegou nas artes plásticas. Até o século passado, os anos 80, a arte era uma coisa meio libertária, você faz porque quer. Hoje em dia é uma coisa muito organizada, né? Existem feiras, existem bienais, existe mercado poderoso, negociado. E tem os caras que fazem a arte, que se encontram ali dentro ou não. Eu acho que tem arte em outros lugares e que é mais interessante você achar a poesia em outros lugares, a arte em outros lugares, que no próprio meio de arte. Embora o meio de arte seja um lugar que tenha pessoas maravilhosas produzindo coisas incríveis. Mas muitas vezes previsível. Você vai ao museu, você vai ver arte. Agora, quando você está no meio de uma cidade perdida, encontra um caboclo lá fazendo um negócio, e você vê aquilo, caraca, como é que esse cara está fazendo isso? Como é que ele está pensando isso? Aí eu fico satisfeito. Pô, legal. Tunga, não dá nem vontade de parar de conversar contigo, cara, mas senão a gente vai ficar horas aqui. Mas muito legal essa conversa aí, cara, escutei muita coisa interessante, já tinha essa admiração pelo seu trabalho, agora pelas suas palavras também. Valeu, obrigado Antônio. aí, cara, pelo tempo. Valeu.